Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 54. Bons estudos! Você já notou como o mundo é repleto de ângulos retos? Bem, se não notou, dê só uma olhadinha ao redor. Desde que o ser humano começou a construir casas e teve que erguer paredes ou colocar coisas em pé, sentiu necessidade de que essas coisas estivessem no prumo, ou em outras palavras, que o ângulo estivesse reto. Hoje em dia, existem instrumentos para provar se essa parede é mesmo reta, se essa janela é mesmo um retângulo. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que esses instrumentos não existiam e eles tiveram que ser inventados e construídos. E talvez tenha sido justamente a necessidade de construir esses instrumentos que levou o homem a estudar e a descobrir as propriedades nos triângulos retângulos. Exatamente como nós vamos fazer na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre os triângulos retângulos e também conhecer mais uma propriedade desses triângulos, conhecida por Teorema de Pitágoras. Olha só, Zeca, ficou um triângulo retângulo perfeito. Triângulo retângulo? Por quê? Você não sabe o que é um triângulo retângulo? Pra falar a verdade, seu Joaquim, eu não sei muito bem o que é não. Quer dizer, eu sei o que é um triângulo e também sei o que é um retângulo. Mas um triângulo retângulo não é demais, não? E por que esse triângulo é um triângulo retângulo? Fácil, olha só. É muito fácil identificar um triângulo retângulo. É todo triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então não tem erro. Todo triângulo que tiver um ângulo reto de 90 graus é um triângulo retângulo. E todo triângulo retângulo tem que ser como esse aqui? Mais ou menos, porque todos têm que ter um ângulo de 90 graus. Mas eles podem possuir lados diferentes. O importante é ter sempre um ângulo reto. Outra coisa é que no triângulo retângulo os lados têm nomes. Como assim nomes? Nomes. 2 desses lados são chamados de catetos e o terceiro é chamado hipotenusa. O quê? Hipotenusa. E qual é qual? É fácil saber isso. A hipotenusa é sempre o lado maior e também está sempre do lado oposto ao ângulo reto. Para diferenciar os catetos, é só chamar cateto maior para o lado maior e cateto menor para o lado menor. E quando os dois catetos forem do mesmo tamanho? Bom, aí esse triângulo é chamado triângulo retângulo e isósceles. Nesse tipo de triângulo, os ângulos agudos são iguais e medem 45 graus cada um. Sabe agora como é um triângulo retângulo? Agora eu sei. Mas tem mais uma coisa sobre o triângulo retângulo. E o que é? Na verdade, é um teorema muito famoso. Peraí, teorema? O que é isso? Que engarrafamento, não? Essa cidade tá ficando cada vez pior. Bom, mas a senhora disse que a senhora é engenheira? Sou, mas agora gostaria de ser engenheira de tráfego para poder resolver esse trânsito. Era bom, porque parece que vai demorar, viu? Mas já que não dá pra senhora resolver esse problema, quem sabe a senhora não podia me ajudar num outro probleminha? Ué, se eu puder? O meu filho pediu pra ajudar numa lição da escola que ele não tava entendendo. E eu também não entendi. E ficamos nós dois ali empacados. Ele e eu e ele num tal de teorema de Pitágoras. Já sei. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E pra mim a senhora tá falando em grego, viu? Não, eu estou falando bem português. Mas quem demonstrou esse teorema foi mesmo um grego e se chamava Pitágoras. Pitágoras foi um matemático grego que nasceu na ilha de Samos, na Grécia Antiga, por volta do ano 550 a.C. É muito provável que ele tenha sido discípulo de Tales, outro grande matemático grego. O que é certo é que ele foi um grande estudioso dos números e suas relações. Deixou muitos discípulos e emprestou seu nome a esse famoso teorema que atravessou os séculos, o Teorema de Pitágoras. Mas
Pitágoras demonstrou afinal esse teorema? Essa é uma história muito antiga. Presta atenção, dá uma olhada aqui nesse triângulo. É um triângulo retângulo. Isso. Agora imagine que os lados desse triângulo retângulo medem 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Esse triângulo já era conhecido dos antigos egípcios, que também sabiam que era um triângulo retângulo, só não sabiam por quê. Agora vou construir 3 quadrados sobre os catetos e a hipotenusa. Depois, vou quadricular essas áreas da seguinte forma. No quadrado desenhado sobre a hipotenusa, que tem 5 centímetros, aparecem 25 quadradinhos. Cada quadradinho é uma unidade de área, e a área desse quadrado é 25. No quadrado desenhado sobre o cateto menor, que tem 3 centímetros, aparecem 9 quadradinhos. Então, a área desse quadrado é 9. E no quadrado que foi desenhado sobre o cateto maior, que tem 4 centímetros, aparecem 16 quadradinhos. Quer dizer que a área é de 16. E como a unidade de área é sempre a mesma, o que acontece é que a área do quadrado que foi construído sobre a hipotenusa dá 25. E é igual à área do quadrado sobre o cateto menor mais a área sobre o cateto maior, pois essas duas somadas também dão 25, certo? Pitágoras provou que isso acontece com qualquer triângulo retângulo, não só com aquele dos egípcios. E essa propriedade recebeu o nome de Teorema de Pitágoras. Então quer dizer que a área do quadrado da hipotenusa é igual à área do quadrado dos catetos somados. Isso mesmo. Agora já posso ajudar meu filho, já estou entendendo. Agora, o que eu não entendo é como é que esse Pitágoras chegou nessa fórmula. Bem, isto foi há muitos séculos, mas imagina-se que ele tenha feito assim. Ele construiu um quadrado qualquer. Depois, marcou os segmentos B e C de qualquer medida. Desse modo, ele conseguiu 4 triângulos retângulos iguais. Nestes triângulos, o B é sempre cateto menor. O C vai ser sempre o cateto maior. E A é a hipotenusa. E a área do quadrado que surgiu é igual a A ao quadrado, isto é, ao quadrado da hipotenusa A. Deslocando os triângulos de lugar, Pitágoras formou esta figura com área equivalente. As áreas dos quadrados que apareceram são B ao quadrado igual ao quadrado do cateto menor B e C ao quadrado igual ao quadrado do cateto maior C. Comparando as duas figuras, vemos que as áreas dos triângulos não se alteram, pois eles foram apenas deslocados. Assim, Pitágoras descobriu que a área do quadrado de lado A é igual à soma das áreas dos triângulos de lados B e C. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Muito bem. Bom, chegamos. É aqui que a senhora vai ficar, não é? É exatamente aqui. Puxa, até que passou rápido. Espero que você tenha entendido. Ah, certo. Ah, obrigado, viu? Eu vou deixar isso aqui com você e espero que possa ajudar com o seu filho. Ah, não, vai ajudar muito, sim. Vai ajudar muito, porque depois que a gente entende o raciocínio, essa história de hipotenusa, cateto, não fica mais história de grego. Bom serviço pra senhora, viu, dona? Obrigada, até Obrigado, logo. até logo. Então esse é o teorema de Pitágoras. Exatamente, essa é a fórmula, olha só. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E como eu posso usar essa fórmula? Bom, você quer saber como é que você pode aplicar essa fórmula num problema? É. Lembra aquele primeiro retângulo que a gente viu anteriormente? Qual? Aquele que tinha os lados de 3, 4 e 5 centímetros? Exatamente, Tá aqui. esse daí. Então, agora aplique o teorema nele. Deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Como o lado de 5 centímetros é o maior, logo ele é a hipotenusa e os outros dois lados são os catetos. Então, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. 3 ao quadrado dá 9. E 4 ao quadrado dá 16. Como 9 mais 16 é 25, então está demonstrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.
Eu acho que agora eu entendi como se aplica. Entendeu mesmo? Então tenta com esses números aqui, ó. Um triângulo retângulo com 7,5 centímetros, 10 centímetros e 12,5 centímetros de lados. Isso. Eu acho que eu vou precisar de uma calculadora. Bom, o lado de 12,5 centímetros é o maior, então é a hipotenusa. Os outros dois valores são os catetos. Aí é só calcular. 12,5 ao quadrado dá 156,25. 7,5 ao quadrado dá 56,25. E 10 ao quadrado dá 100. Aí é só somar 56,25 mais 100. E pronto. 156,25. Deu certo, seu Joaquim. Depois que a gente aprende a fórmula, é fácil aplicar. E ela vale para qualquer triângulo retângulo. Parecia complicado, mas agora eu já estou por dentro desse teorema. Pois agora é que é a hora boa de se fazer uma revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu algumas propriedades dos triângulos retângulos. Você viu também que nos triângulos retângulos, os lados recebem nomes especiais. O lado maior se chama hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Quando tem diferentes medidas, são chamados de cateto maior e cateto menor. Você também conheceu Pitágoras, um célebre matemático da antiga Grécia, e a importante propriedade dos triângulos retângulos, que ficou conhecida como Teorema de Pitágoras. Você viu que desde os tempos antigos, o homem vem usando a cabeça para resolver problemas. Na próxima aula, você vai ver para que serve esse teorema, vendo algumas de suas aplicações na vida prática. Então, aos livros, moçada!